Representantes da Rússia, China e Irã estavam em Pequim para discutir negociações nucleares relacionadas ao Irã, e também temos a parceria estratégica Rússia-Irã sendo essencialmente impulsionada por ambos os países. Então, Pepe, você escreveu este artigo. Vou falar sobre o que você escreveu em relação a Rússia, China e Irã e por que isso é tão importante neste momento em que os Estados Unidos estão intensificando a escalada. Quando escrevi isso, surgiram duas informações. Depois, a decisão de finalmente ter negociações indiretas ou o início de uma conversa em Oman entre o novo Metikov e o novo Teilovitkov. Uau! Um dia você está vendendo imóveis, no dia seguinte você é conhecido. Fantástico! Somente nos Estados Unidos você pode fazer algo assim. Yaragi, o ministro das Relações Exteriores iraniano. E muito, muito importante, é claro que ainda não sabemos o que vai vazar da reunião que aconteceu em Moscou. Falei na coluna sobre o primeiro encontro que foi bem discreto e não teve divulgação nenhuma. Confirmei com fontes diplomáticas que, por favor, não dissem detalhes, e eles não me deram muitos detalhes, mas explicaram o que foi discutido, o que estava na mesa e o que essencialmente é o roteiro do que eu chamo de Triângulo de Primakov renovado. Muitos de vocês, nosso público, vão se lembrar do triângulo original de Primakov, que foi a origem dos tijolos, quando a origem dos tijolos era de fato Rússia. Índia e China já estavam tendo conversas nos anos 90 na época de Primakov, e Primakov era um grande fã desse julgamento de diálogo. Ou essa tríade falando no mais alto nível, e então quando o Brasil chegou virou tijolo e depois tijolo. Agora, o verdadeiro triângulo de Primakov é o Irã, e não a Índia. Então, Rússia, China e Irã são o novo triângulo de Primakov, e, claro, por isso são os três principais blocos. Eu os considero os três tijolos mais importantes de todos porque eles estão basicamente começando a coordenar, você sabe, os fundamentos da integração da Eurásia, expandindo-os e se tornando, eu diria, a pedra filosofal para o novo mundo multipolar e multimodal. Eles se encontraram em Pequim há alguns dias para discutirem profundidade como iriam organizar o diálogo em torno do acordo nuclear iraniano. Não se esqueça de que a Rússia e a China fizeram parte das negociações em Viena em 2015 que levaram ao JCPOA. Lembrou-me muito bem. Estive em Viena em 2015 para a reta final. Eu estava lá durante todo o trecho final. Estávamos sendo informados pelos iranianos praticamente todos os dias. Éramos um pequeno grupo de independentes. Os americanos não tiveram acesso a esses briefs e ficaram irritados porque nós, 3 ou 4 independentes, tivemos acesso a esses briefs. Bem, eu também estava falando com os russos porque na época eu estava escrevendo para a mídia russa e estava falando com os franceses porque, afinal, eu moro na França de vez em quando. Claro, tenho meus contatos diplomáticos na França e, na época, todo mundo basicamente dizia, em diferentes níveis, que os americanos estavam fazendo de tudo para basicamente adiar, assediar, prejudicar, destruir, desviar as negociações finais e queriam incluir no rascunho final algo que eu não mencionei, mas uma acusação direta ao programa de mísseis iraniano. E mesmo naquela época, até mesmo os europeus disseram, olha, mas isso não tem nada a ver com o programa nuclear iraniano. E os americanos, no final, eram uma minoria. Eles tiveram que concordar, mas queriam na época fazer o que é uma das condições estabelecidas por Trump novamente. Agora, Trump, não se esqueça de Trump, o homem que bombardeou o JCPOA. Um acordo que foi ratificado pela ONU mais uma vez, muito, muito importante, e
Agora ele quer seu próprio JCPOA ditando condições ao Irã e os outros membros do JCPOA, incluindo Rússia e China, tem que cumpri-lo. Nunca vai dar certo. Então tivemos algo muito, muito importante também. Esta é uma reunião de tijolos. O primeiro encontro em Pequim, Rússia, China e Irã, o novo Triângulo de Primakov. É um triângulo de tijolos. E adivinha o que aconteceu em Moscou? O triângulo BRICS passou novamente o dia em Moscou hoje, refinando sua abordagem e sua estratégia para tentar neutralizar a demência americana. Antes da reunião indireta de sexta-feira e sábado, indireta, entre EREI, o Ministério das Relações Exteriores iraniano. Então há uma estratégia concertada pelos três principais blocos, o novo Triângulo Primakov. Eles estão todos na mesa na primeira negociação do GCP, há 10 anos, em Viena, e estão tentando incutir alguma racionalidade em um processo que está saindo do controle por causa, é claro, das vibrações fora de controle do mestre de cerimônias do circo em Desse ou Marago, dependendo de como você vê. Então, na coluna, tento apontar as diferenças entre as relações estratégicas entre esses três e o tratado que será ratificado pela Duma. É uma questão de procedimento. Já foi ratificado pelos iranianos. Será ratificado pela Duma agora. E é um tratado, tratado de parceria estratégica entre a Rússia e o Irã. Muito, muito importante. É a primeira vez na era moderna em que as políticas externas do Irã e da Rússia coincidem totalmente. Eles estão indo na mesma direção. E a direção é para o leste. A política oficial russa está se voltando para o leste. A política oficial iraniana é olhar para o leste, e leste significa o quê? Eurásia como um todo. Esqueça o Ocidente. Uma das principais razões pelas quais ambos chegaram à mesma conclusão sobre suas políticas externas é, claro, o tsunami de sanções impostas a ambos pelos Estados Unidos, pela UE e pelo Ocidente coletivo. Então agora eles veem outro ataque frontal muito perigoso contra um deles, o Irã, que agora tem esse tratado com a Rússia, que não é uma aliança militar. Tenho que enfatizar isso repetidamente. Muito, muito importante. Não é uma aliança militar. Isso não significa que, se o Irã for atacado amanhã pelo eixo sionista, digamos assim, a Rússia vai intervir e defender o exército iraniano. Não? Mas você se lembra de Putin falando sobre movimentos propostas ou ações técnico-militares. Exatamente. Haverá ações militares técnicas por parte da Rússia para defender o Irã caso o Irã ataque, e isso está incluído no tratado especificamente porque é ainda mais profundo do que o relacionamento Rússia-Síria, que trouxe a Síria para a Rússia. Então, se o Irã solicitasse nossa assistência nessa guerra pela qual estamos passando, você estaria dizendo que a Rússia faria? Sim. É que por tratado o Irã pode dizer, olha, por exemplo, há evidências de um ataque iminente, um ataque coordenado de Israel e dos Estados Unidos contra nós. Há algo que vocês possam fazer para ajudar? E os russos vão dizer sim, nós temos. Eles têm a melhor defesa antiaérea do planeta. Eles podem transferir S-400S, eles podem transferir S-500S, até mesmo. Tudo é possível. Eles podem emprestar algumas mega hipersônicas para o Irã. Tudo é possível. Certo? Então isso faz parte do tratado. O que, por exemplo, o Irã tem com a China, não é uma parceria abrangente. Não tem componente militar. E o que a China e a Rússia também têm é uma
Parceria estratégica abrangente. Mas a justificativa chinesa para isso é absolutamente fascinante. E o próprio Wei, o ministro das Relações Exteriores chinês, vem dizendo isso repetidamente. E da última vez que ele esteve na Rússia, ele disse que o relacionamento entre nós é tão bom que nem precisamos de um tratado militar, o que é verdade, o que é verdade. Sabe, é o mais perto que já chegamos. E isso vai desde o nível do Ministério das Relações Exteriores até o nível pessoal entre ambos os líderes e é muito, muito importante adivinhar o que vai acontecer daqui a um mês. Mais ou menos, em Moscou, por volta do desfile do Dia da Vitória. Uma cúpula pessoal entre Xi Jinping e Vladimir Putin em Moscou, que será, digamos, o segundo capítulo daquela famosa cúpula em 2023. Eu estava lá. Eu tive o privilégio de estar lá quando isso aconteceu, no final, quando Putin se despediu, você sabe, antes de se entrar na limusine e ver Putin dizer que estamos enfrentando mudanças que não víamos há 100 anos. Esse foi o primeiro capítulo. Daqui a um mês, em Moscou, teremos o segundo capítulo e eles começaram a analisar detalhadamente tudo o que mudou nos últimos 2 anos. E isso é muito. Incluindo a agora séria possibilidade de um ataque absolutamente demente do eixo sionista nos próximos meses. Como todos sabemos, pode ser que você saiba que o prazo final é talvez setembro, então será nos próximos meses contra um membro do BRICS. E um dos membros do Triângulo Primakov, que tem relações especiais com os outros dois. Então você pode ver o quanto a situação está mais grave agora em comparação a 2 anos atrás. E ao mesmo tempo você pode ver o grau de integração não apenas dos 2 primeiros colocados, o urso e o dragão, mas também do Irã. E isso, você sabe, a grande lição é esta primeira reunião em Pequim há alguns dias e a reunião de hoje em Moscou para discutir especificamente, certo, como vamos organizar com o Irã nossa abordagem racional para resolver a questão nuclear. Mas a questão, Dani, e nosso público não é o programa nuclear do Irã. Todos nós sabemos qual é o problema. A questão é que Israel está tentando provocar os Estados Unidos a declarar guerra à maior ameaça israelense na Ásia Ocidental. Israel é o maior concorrente na Ásia Ocidental. É disso que se trata. Toda essa névoa de guerra ou nada mais sobre o programa nuclear é besteira. Não? Tem nada a ver com isso. E uma prova extra é aquela lista gigantesca de condições que foram explicitadas por Trump novamente esta semana, no começo desta semana, incluindo que o Irã tem que basicamente cancelar seu programa nuclear civil. Basicamente destruir toda a sua capacidade de mísseis e parar de ajudar o eixo de resistência como um todo. Obviamente, o Irã nunca fará nenhuma dessas 3 coisas. Nunca. Então, basicamente o que Trump está dizendo é que estou declarando guerra a vocês nos próximos meses. E é com isso que o novo Triângulo de Primakov tem que lidar. Ok. Como vamos apaziguar esse mestre do ringue descontrolado com algo que seja racional e ao mesmo tempo, ele será capaz de entender. Vai ser uma batalha difícil. Vai ser muito, muito difícil. Uma possibilidade, eu diria, de ter uma solução racional seria o próximo telefonema de Trump. O único líder no planeta, digamos, na galáxia, capaz de dizer a Trump, olha, esses são os fatos. Essa é a realidade. Estou tentando salvar sua pele. Se você começar essa guerra, você sabe que vai perder feio, e a guerra não será apenas contra o Irã. Nós apoiamos o Irã.
Então, somente Putin pode dizer isso a Trump diretamente. Claro, de uma forma muito Putin. Certo, circunlóquios, metáforas, passagens de sedução, etc. como Putin. Mas essa talvez seja nossa melhor chance de evitar um ataque nos próximos meses. Mas a situação é extremamente extrema, extremamente séria. E a seriedade é que, eu diria que é. Revelação é que o triângulo da causa livre se reuniu 2 vezes praticamente seguidas. Apenas para discutir esse assunto. Aqui está o que Donald Trump tinha a dizer. Gostaria de seu comentário sobre isso em relação a essas chamadas negociações. Se a diplomacia falhar, os Estados Unidos, sob sua liderança, estão prontos para tomar medidas militares para destruir o programa nuclear iraniano. Programa e remova essa ameaça. Acho que, se as negociações com o Irã não forem bem-sucedidas, o Irã correrá grande perigo porque não poderá ter uma arma nuclear. Parece que Trump e os Estados Unidos como um todo estão dizendo, ok, o Irã é o elo mais fraco neste triângulo de Primakov. Sim, e é hora de tirá-lo. E como você disse no seu artigo, esse é um ataque direto a todos os 3, caso isso ocorra. Porque teria um impacto enorme. E estou curioso para saber se você poderia explicar qual seria esse impacto na Rússia, na China, no Irã, nos Estados Unidos e na ordem mundial como um todo. Bem, a informação que qualquer que seja o silo do Estado profundo. Ok, essencialmente a velha CIA, na verdade, não a CIA, atores que têm certa simpatia por Trump, a velha CIA do boneco de teste de colisão. A administração, a informação que eles estão passando para Trump sobre tudo sobre as capacidades militares do Irã, eles usam em resposta em caso de um ataque. O fato é que é um ataque aos tijolos. Portanto, os 2 principais blocos, China e Rússia, estarão atrás do Irã em vários aspectos. Ele está basicamente sendo alimentado com informações absolutamente insignificantes, menos que zero, e obviamente sem base na realidade. Podemos esperar algo assim por causa, é claro, dos imensos tentáculos do lobby sionista dentro do Estado profundo e de todos os poderes que eles controlam dentro do Estado profundo. E Trump, como Trump, não sabe nada sobre o Irã. Você sabe que até mesmo um aluno da primeira série provavelmente sabe mais sobre a história do Irã do que ele. Ele acredita nisso completamente, de forma inequívoca e a crítica, e não deixa espaço para a diplomacia. Na verdade, enviando Vitkov para falar com Arashi. Nessas primeiras negociações indiretas, aí podemos ver o por trás ou uma manobra de alguns estados árabes, provavelmente até mesmo da Arábia Saudita, que tem o ouvido de Trump. Sugeriu isso a eles porque, no caso de um ataque, uma das primeiras vítimas será a indústria energética saudita como um todo. E se a Arábia Saudita apoiar tal ataque, será mais do que devastador. E eles sabem disso, os Emirados sabem disso, o Bahrein sabe disso. E o Kuwait sabe disso. Sabe, todos eles sabem disso e, obviamente, são governos covardes e sabem que o Irã já lhes informou direta e indiretamente todos os canais diplomáticos disponíveis. Olha, se você apoia um ataque, prepare-se. Então, nenhuma dessas informações está chegando a Trump também. Ele está seguindo obstinadamente o manual sionista. E o que tivemos nesta segunda-feira em Oval foi um dos acontecimentos geopolíticos e diplomáticos mais repulsivos da era moderna. Mais uma vez, um criminoso de guerra genocida é recebido como herói por um facilitador de genocídio em ascensão. E um companheiro genocida ao considerar o que poderia acontecer no Iêmen. É isso. Você sabe, siga o líder. E quem é o líder? Naquele momento, um cara que deveria estar na prisão por comandar o governo genocida em Tel Aviv. Então, essa é a essência da diplomacia e das
Relações internacionais, como vocês as veem se desenvolvendo diante de nós. É muito triste. Não é repulsivo somente para todos nós. Nós temos que ficar desanimados. Como chegamos a esse ponto e ninguém diz nada sobre isso. Sabe, ninguém com poder real fora. Esses dois. Sabe, isso é normalização do absurdo total em termos de relações internacionais. Então é por isso que fica perigoso, porque temos esses atores irracionais. Teoricamente, no controle, pelo menos da narrativa que muda todos os dias, porque a única coisa que eles fazem é fabricar narrativas. E quando se trata do fato muito sério da possibilidade de uma guerra quente no oeste da Ásia envolvendo os Estados Unidos e uma grande potência do oeste asiático, como o Irã, isso vai muito além de atacar os Houthis. E veja os resultados reais dos Estados Unidos atacando os Houthis. Então prepare-se se você tentar fazer algo contra o Irã. E o mais louco é que nada disso, aparentemente, chega à mesa do presidente dos Estados Unidos. Absolutamente nada. É aterrorizante. Ou será que todos eles estão apenas ignorando isso? Pepe, queria seu comentário. Eles estão ignorando é um bom ponto. Dani, eles são naturalmente ignorantes por causa da sua extrema arrogância. Certo? Elas precisam ser acompanhadas de extrema ignorância. Certo? Exatamente. E quando dizemos ignorância é ignorância de como o mundo funciona, de como a realidade funciona e do outro como um todo. O outro pode ser o chinês. O outro pode ser o chinês. Neste caso, o outro é a antiga civilização persa e o código de honra xiita. Sim? Coloque uma ou duas pessoas dentro do estado profundo que realmente estudaram isso em profundidade. Você não os encontrará. Você não os encontrará. É que a suprema arrogância do excepcionalismo, você sabe, gera palhaços como o IXI. E conforto.